Bom dia, hoje é quinta-feira, 8 de junho de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Inflação de maio desacelera, fica abaixo do previsto e pode abrir espaço para a queda de juros. Dia dos Namorados deve movimentar o comércio no fim de semana. Pesquisa revela que lembranças ficarão para a última hora. E os mercadinhos de bairro atraíram mais de 7 milhões de pessoas nos últimos 4 anos. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A inflação subiu menos no mês de maio. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de maio foi de 0,23%, ficando abaixo da taxa de abril, de 0,61%. No ano, o IPCA acumula alta de 2,95% e nos últimos 12 meses, de 3,94%, abaixo dos 4,18% observados nos 12 meses anteriores. Com o resultado de maio, a inflação de 12 meses se aproxima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional para este ano, que é de 3,25%. E uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que para 71% das indústrias, dos industriais, as taxas de juros são o principal obstáculo para contratar financiamentos em curto e médio prazo. Outros 25% criticaram a exigência de garantias reais e 16% citaram a ausência de linhas adequadas às necessidades da empresa. Sobre contratação e renovação dos financiamentos de curto e médio prazo, 47% informaram que não contrataram ou renovaram, 6% não conseguiram e 28% contrataram ou renovaram o financiamento. No caso de crédito de longo prazo, os resultados foram 58% não procuraram e 14% contrataram. A pesquisa da CNI ouviu 2.022 empresários entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023. O faturamento do mercado de flores no Brasil mais do que dobrou em 10 anos. E uma das datas que mais movimenta o setor está próxima, o Dia dos Namorados, que será comemorado na próxima segunda-feira, dia 12. Rosas, hortênsias, orquídeas, de todos os presentes, as flores estão entre os preferidos. Elas emocionam a quem recebe e sempre marcam o Dia dos Namorados, principalmente para quem vende. Flores, a gente recebe do nascimento à morte, né? Então, aniversário, batizado, casamento, pedido de namoro, pedido de desculpa, tudo isso se resolve com flores. Então, vem pessoas aqui na loja comprar presentes, vem pessoas comprar decoração para casamento, para o escritório, para casa. É uma coisa para alegrar a vida, o dia a dia, né? O setor de floricultura deu um salto nos últimos 10 anos, de 4,8 bilhões de reais de faturamento em 2012 para 11,8 bilhões de reais o ano passado. E o Dia dos Namorados promete. São buquês, arranjos com balão e até cachepôs em formato de Buda. Nestas datas comemorativas, um empreendimento puxa o outro. A Fernanda, por exemplo, compra nesta loja para decoração, o que precisa para enfeitar os bolos que produz. Eu trabalho com bolos, né? Bolos para casamento, para aniversário, e agora uma data muito especial é o Dia dos Namorados. Eu faço vários sabores e utilizo as flores aqui da loja para fazer a decoração. De acordo com o Instituto Brasileiro de Floricultura, Ibraflor, o Dia dos Namorados representa 8% nas vendas do ano, ficando atrás apenas do Dia das Mães e empatando com o Dia Internacional da Mulher. As rosas vermelhas, como essas daqui, são as mais procuradas pelos casais apaixonados e também as mais vendidas para esta data. E para se preparar para esta data, a floricultura começa a se organizar um mês antes. Começa a comprar flores já na semana seguinte ao Dia das Mães,
para poder reservar lá no produtor o meu lote de flores que eu compro, né? Que eu sempre compro. E durante o mês de maio, final de maio e começo de junho, eu faço uma divulgação na internet, uma divulgação com alguns clientes que a gente já tem cadastrados aqui na loja, Instagram. Apesar do feriado de Corpus Christi este ano cair bem pertinho do Dia dos Namorados, isso não abala a expectativa deste empreendedor, que espera aumentar as vendas. Estamos começando, na verdade, todo o processo de compra das flores para a gente vender, mas a gente está com um pé no freio porque vem depois de um feriado prolongado, que começa quinta, sexta, sábado, domingo, e o Dia dos Namorados desse ano cai na segunda. Mas eu estou preparado para receber um monte de flores. A minha expectativa de aumento é de 35% a 40% a mais do comparado ao ano passado. O mercado de flores é uma importante engrenagem na economia brasileira. De acordo com a Ibraflor, o setor é responsável por 209 mil empregos diretos, sendo 81 mil relativos à produção, 9 mil à distribuição, 112 mil no varejo e 7 mil em outras funções. As floriculturas também geram aproximadamente 800 mil empregos indiretos. Esse ano nós temos uma equipe um pouquinho maior de funcionários e floristas. Nós estamos com mais 5 floristas na loja para atender toda a demanda. E falando ainda da data comemorativa, a previsão para o Dia dos Namorados é que os apaixonados deixem para comprar os mimos, as lembrancinhas, no fim de semana. E é sobre isso que eu converso agora, ao vivo, com o Gustavo Schifino, ele que é diretor de novos negócios na Lynx. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Bom dia, Bruno. Bom dia também. Gustavo, Dia dos Namorados chegando, uma data importante que a gente sabe movimenta o varejo, correto? Correto. É sempre uma das principais datas de venda para esse varejo que precisa tanto se recuperar nesse pós-pandemia. Podemos dizer, Gustavo, que as vendas para o Dia dos Namorados vão retornar a nível pré-pandemia? Com certeza. A gente tem indicadores aí, o varejo tem sofrido, aqueles varejistas que têm investido em tecnologia estão conseguindo já recuperar os índices pré-pandemia e os demais vão demorar um pouquinho mais, mas também devem atingir esses números pré-pandemia até o ano que vem. 4 dias dessa data tão importante, como você bem falou, Gustavo. Como os empreendedores, os pequenos empreendedores devem se preparar? Ainda dá tempo? Sim, as promoções, né, via rede social acaba sendo uma grande alavanca de venda no mundo inteiro e presentes mais naturais aí como flores, como presentes relacionados à moda, semijoias, esses itens, promoções relativas a esses itens que já são os mais demandados, certamente vão ajudar o varejista a encontrar um melhor resultado nessa reta final. Ou seja, vale sim fazer promoção como estratégia, né, para atrair cada vez mais clientes, né, Gustavo? Sempre promoção acaba sendo uma alavanca importante, em especial se relacionar com o cliente, né? Identificar aquele que fez uma compra assim no teu estabelecimento ano passado, pode ser um bom momento de perguntar para ele se ele precisa aí novamente de uma ajuda com o presente de quem ele tanto ama. Gustavo, e a preferência do consumidor brasileiro segue sendo aí vestuário, perfumaria, qual é o segmento? Flores sempre aparece entre os primeiros, moda acaba sendo bem relevante, junto com calçados, são sempre 3 itens que despontam e também aparecem acessórios e itens relacionados aí a produtos como semijoias. Esses são os mais procurados aí, como se repete a cada ano. Talvez esse ano, com essa reacomodação das despesas familiares, a gente tenha aí um ticket médio entre 150 e 300 reais, e isso é fruto desse momento que a gente está vivendo, embora 66% dos varejistas esperam vender mais no Dia dos Namorados, a gente tem aí uma resposta da pesquisa que o gasto por presente deve ficar semelhante aos números do ano passado. Então a expectativa é boa, é positiva, principalmente ainda para este fim de semana, já que
Faz parte da cultura do brasileiro, né, Gustavo? Deixar tudo para a última hora, né? 52% revelam que vão comprar no próximo final de semana os presentes, e um percentual importante, aí, próximo de 30%, deve fazer essa compra no Dia dos Namorados. E a gente, logo em seguida, vai divulgar números sobre como foi essa data tão relevante, mas, sem dúvida, preparar time, preparar vitrine, promoção, para essa reta final pode ser decisivo aí para a tua venda desse mês. E sem esquecer, sem deixar de lado, né, Gustavo, a questão das redes sociais, né, das ferramentas tecnológicas tão importantes, principalmente para os micro e pequenos empreendedores que querem aí alavancar as vendas nessa data tão importante, né, Gustavo? Sem dúvida, o social commerce, né, aquela venda que a gente faz via rede social, ela é a grande alavanca de vendas para esse momento que a gente está vivendo. Relacionar isso ao comportamento do consumidor e fazer uma promoção adequada àquela pessoa, aquele grupo de pessoas, é algo que pode mudar completamente o jogo nesse dia e fazer com que tenha um crescimento expressivo de venda para o nosso querido varejista. Gustavo Schifino, diretor da Lynx, quero agradecer aqui a sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição, e boas vendas a todos os empreendedores desse Brasilzão. Obrigado, Bruno. Conta sempre com a gente aqui. E no próximo bloco, você vai ver exemplos de recursos de inteligência artificial para os negócios. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. A rede de coworking pública Teia da Prefeitura de São Paulo planejou para este mês uma série de atividades, oficinas e palestras para ajudar quem empreende na capital paulista. Os encontros abordarão temas como edição de fotos, precificação de produtos, encontro para networking, além de oficinas práticas voltadas à qualificação da mão de obra. Os encontros podem ser online ou de forma presencial. Mais informações sobre a programação podem ser encontradas no site adesampa.com.br/teia. E vamos à agenda de eventos, de feiras de negócios. O Parque de Eventos Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, recebe a Expo Bento e a Fenavinho. É de 8 a 18 de junho. O mercado de jogos é tema da feira Diversão Offline, nos dias 10 e 11, no Promagno, em São Paulo. De 13 a 15 de junho, o São Paulo Expo recebe 3 eventos. A FCE Pharma, para a indústria farmacêutica, a FCE Cosmetic, para o setor de cosméticos, e a Exposec, de segurança. A Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes ficam no Expo Norte, de 13 a 16. E entre 14 e 17 de junho, o pavilhão de exposições do Anhembi recebe a Bio Brasil Fair e a Natural Tech, 2 feiras voltadas para produtos naturais. Quem nunca precisou de um mercadinho perto de casa, não é mesmo? Segundo um relatório da consultoria Kantar, o pequeno varejo atraiu de 2019 a 2022 mais de 7 milhões e meio de pessoas, representando um gasto médio das famílias de 23,6%. Mas qual o panorama dos mercados de bairro atualmente? É sobre isso que eu converso agora ao vivo com o CEO da Iandé, o Lucas Sanches. Lucas, seja muito bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Muito obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso te receber aqui, Lucas. Lucas, essa relação se intensificou durante a pandemia com o isolamento social, você acredita nessa situação? Com certeza. Se a gente lembra, né, da parte de pandemia, nós tivemos os supermercados como um serviço essencial. E isso acabou gerando uma reconexão do consumidor com esse mercado de bairro. Ele acabou evitando os grandes centros, shopping centers, supermercados maiores e conectando com isso. Então, essa mudança de hábito trouxe essa frequência, essa nova reconexão com eles. Além disso, teve uma mudança que algumas pesquisas mostram que 55% dos brasileiros mudou um pouco a relação com negócios dependentes, com negócios locais.
tendo mais esse vínculo emocional com eles, até pela ajuda para o negócio, que foi muito duro durante esse período. Segundo o Sebrae, Lucas, em 2022 o Brasil registrou cerca de 415 mil mercadinhos. Os MEIs são maioria entre esses estabelecimentos? São sim. Se você pega de todo o mercado supermercadista, somente esse mercado de bairro, 87% deles são de gestão familiar. E são de empreendedores mesmo, reais, de famílias que tocam o negócio. E em um mercado que ele é extremamente desafiador. Ele é um desafiador pela concorrência, que você tem grandes jogadores aí dentro desse mercado, e pela questão de margem. Então, essa gestão e esse meio, a gente vê exatamente isso em todo o Brasil, na verdade. Pode-se dizer, então, que esse ramo é o segundo maior do país em número de pequenos negócios? Com certeza, com certeza. Ele é Se a gente sai, né, do setor supermercadista como um todo, ele é responsável por quase 7% do PIB brasileiro. Ele é super forte. E ele, em algumas cidades menores, ele chega a ser o setor que mais emprega. Só em São Paulo são 650 mil empregados, para você ter uma ideia. E desse universo todo, 1/3 são esses mercados de bairro. Os mercadinhos, Lucas, de bairro estão mais competitivos com o uso da tecnologia e resistem ao avanço das grandes redes de supermercados, não é verdade? É verdade. Tem sido a grande alavanca, né? Eles têm conseguido se diferenciar em 3 grandes coisas e a tecnologia sendo um aliado nessa transformação. Na parte de sortimento, de ter o mix, né, e os produtos disponíveis para os seus consumidores, a parte de precificação e a parte de serviço. E somente na parte de precificação e na parte de sortimento, a tecnologia é um grande aliado deles. Eles têm visto, tanto na inteligência de dados, como na tecnologia de conseguir se abastecer da loja de uma forma mais competitiva, de ter inteligência de como girar o seu portfólio. E tudo isso vem através da tecnologia, porque da forma tradicional, as indústrias, as categorias acabam não conseguindo chegar nesse pequeno da forma que ele chega nos grandes, que são seus competidores. Então, ter essa conexão tanto na entrada, mas também na saída, né? A conexão com o e-commerce, a saída acabou virando a loja, o centro abastecedor da comunidade próxima, independente da parte física ou digital, eles conseguiram e têm conseguido crescer e resistir ao crescimento, por exemplo, de canais maiores como atacarejo. Na sua visão, Lucas, qual é o diferencial para quem empreende nesse modelo de negócio ou para quem está nos assistindo e quer empreender? Eu acho que é o atendimento personalizado, podemos dizer isso? É um deles. Eu acho que é ter uma proposta de valor extremamente clara no mercado. Hoje a gente vive o que a gente sempre chama do omnichannel, né? De vários canais simultâneos, e nós consumidores estamos vivendo isso, né? Se você vai fazer uma compra de abastecimento grande, alguma coisa, você provavelmente vai numa loja maior, onde tem um sortimento maior, talvez um preço mais competitivo, mas você tem que se deslocar. Agora, esse pequeno empreendedor, entendendo o entorno, vendo qual que é o seu papel, ele acaba conseguindo se diferenciar. Então, desde o ponto de vista de sortimento, como a gente disse, mas de serviço. Hoje, cada vez mais, o consumidor está sempre mais exigente na parte de serviço. E eles, por terem contato, por conhecer o seu consumidor, conseguem ter o produto certo, no momento certo, e realmente entregar esse serviço que só quem é dono consegue. Lucas, a gente aqui no Canal Empreender sempre reforça a necessidade, a importância do empreendedor em se apegar ao uso das redes sociais, às ferramentas digitais. E para esse modelo de negócio, para esse nicho de mercado dos mercadinhos de bairros também não deve ser diferente, né? O empreendedor, de fato, ele precisa estar atento a não só às novas tendências de mercado, mas principalmente estar conectado aí, estar no mundo digital, não é isso? Com certeza. Eu acho que hoje o que dá esse empreendedor, esse pequeno varejista, nesse caso que a gente está dizendo, a chance de competir e ficar nesse cenário onde os concorrentes deles estão fazendo grandes investimentos e movimentos enormes nisso, é se conectar com a tecnologia. Então, desde a parte de e-commerce, né, que tem sido muito forte com todos os serviços de entrega que a gente tem hoje disponíveis e ser um abastecedor do seu bairro, na parte de modernizar seus sistemas e ter inteligência de dados. Hoje, dado ele é abundante, né? O desafio é como você interpreta ele e faz ele relevante para a sua realidade. E, como qualquer empreendedor, nós sabemos, né? Desde da pequena loja até você conseguir, você sempre está apertado em caixa, em margem, nunca é uma jornada fácil. O jeito de você conseguir destravar isso
é através de tecnologia. Senão é um jeito que você diferencia, apesar de estar super abundante, quem consegue primeiro entender quais são as grandes alavancas que estão acontecendo no mercado, implementar antes, tem uma vantagem, acaba conseguindo se diferenciar bem rápido. Lucas Sanches, CEO da Yandé, quero agradecer aqui a sua participação ao vivo conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigado. Ótimo dia para vocês. As vendas no setor de comércio eletrônico alcançaram 40 bilhões de reais nos primeiros 3 meses do ano. Vamos conhecer algumas novidades e tendências deste segmento. A inteligência artificial pode ser definida de uma forma bem simples como a capacidade das máquinas de pensarem como nós, aprender, perceber e decidir o que fazer de acordo com determinadas situações. Ela foi um dos temas do VTEX Day 2023 e já não é mais uma aposta, mas sim uma realidade no setor. A inteligência artificial é utilizada, por exemplo, para combater as fraudes. Pelo menos nos últimos 4, 5 anos a gente já vem tendo alguns caminhos iniciais, né? Principalmente nas ferramentas antifraude, que é onde a Nuvei tem uma participação muito grande. A gente tem diversas ferramentas, inclusive uma ferramenta desenvolvida por nós mesmos. E o resultado para a gente é nítido, é rápido de ser visto. A inteligência com que a gente aplica, com que a gente entende o comportamento das pessoas, o comportamento do usuário no momento de pagamento, evitando principalmente fraudes, é onde a gente vê o resultado mais rápido do nosso lado. Outro exemplo do uso de inteligência artificial bem-sucedido pode ser utilizada por empresas de serviços financeiros para entender melhor o perfil do cliente. E quando a gente fala de tecnologia, a gente embarca a inteligência artificial em alguns dos nossos produtos. O principal deles é a Liuon. Então a gente consegue, com o apoio dessa plataforma, entender quando o cliente já está precisando de bobina, sem ele precisar abrir um chamado para a gente direcionar. A gente consegue medir o ciclo de vida da bateria do device para solicitar a troca desse device e o cliente não ficar sem operação. Então a gente já vem implementando isso no decorrer do tempo, né? Então a gente já vem fazendo algumas entregas e a gente está sempre aprimorando, né? Então tudo que é possível a gente implementar para ganhar força, para ganhar agilidade no nosso processo, a gente vai implementando. E solucionar todas as questões em relação à logística da empresa é outra função da inteligência artificial. É um desafio para toda empresa do Brasil e mundial. Ontem, até fazendo referência aqui ao evento que a gente está, ontem eu estava assistindo uma palestra do GM da AWS, ele falando muito sobre uma das maiores empresas conhecidas por isso, falando dessa dificuldade. Então, certamente sim, é um desafio. Existiu todo um meio de campo para a gente chegar onde estamos, e a gente precisa ainda certamente continuar melhorando muito o nosso produto para continuar entregando dados cada vez mais acionáveis. A gente acredita muito em agora mostrar os dados, mas ao longo do tempo a gente conseguir acionar o dado no lugar do cliente. Então, não necessariamente o cliente vai tomar uma decisão, mas o nosso próprio sistema vai poder tomar essa decisão. Ou seja, para muitos empresários por aqui, quem não usa a inteligência artificial vai ficar para trás. E a expectativa das empresas que utilizam a ferramenta é que ela possa impulsionar não só os seus respectivos negócios, mas o e-commerce brasileiro como um todo. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, as vendas no setor nos 3 primeiros meses deste ano atingiram a marca de 40 bilhões de reais. Ainda assim, uma redução aí de pouco mais de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. E a expectativa, no entanto, é que esse número chegue a mais de 170 bilhões de reais até o final de 2023. Ou seja, com a inteligência artificial ou não, uma coisa é certa, cada vez mais a gente está vendo a união entre a loja online e a loja física. A inteligência artificial, ela começa auxiliando muito na produtividade. Vai tirar aquele trabalho rotineiro que o empreendedor gastava bastante tempo com isso e facilita. O empresário vai fazer o quê? Gestão estratégica e vendas, que é o que ele tem que fazer do negócio, além, obviamente, de pensar no produto
que é o que ele realmente, produto ou serviço, né, que ele tem que oferecer para o cliente dele. Então a inteligência artificial nos próximos anos vai ser fundamental e o empreendedor que começar hoje a lidar com isso vai ter, sem sombra de dúvida, mais facilidade de sair na frente. Mas são muitas as questões em relação à evolução da inteligência artificial. Ela precisa ser mais regulamentada? Será que ela vai tirar o emprego do ser humano? Respostas que teremos mesmo só no futuro, quando entendermos de fato o impacto dela no nosso cotidiano. Realmente ela pode aumentar o nível de automatização e até aplicar algumas camadas de inteligência ou criatividade. Como toda inovação que aconteceu na história, muito provavelmente não vão acabar empregos. Na verdade, vão transitar empregos. Então, alguns empregos hoje podem ser de alguma forma substituídos, mas existirão outros. Como, por exemplo, hoje já se fala para você perguntar para a inteligência, para o ChatGPT, já tem gente que está virando engenheiro de prompt, ou seja, sabe escrever qual é a melhor forma de perguntar para a inteligência artificial para ela te dar a melhor resposta. Então, na verdade, vai acontecer uma transição de empregos. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é às 11h30 da manhã. Portanto, você tem um encontro marcado comigo aqui no canal Empreender. Até lá, até mais. Tchau!